Não é porque a McLaren é a atual bicampeã da Fórmula 1 e tem também o atual piloto campeão da categoria com Lando Norris que os problemas acabaram. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre os típicos problemas da McLaren que voltaram a surgir nessa pré-temporada e foi alvo de comentário também do chefe de equipe André Stella, dos pilotos do time. Portanto, esse é um vídeo em que a gente vai abordar os típicos problemas da McLaren frente a essa nova fase da Fórmula 1 com os novos motores e o novo regulamento. Bora para esse novo vídeo do Fórmula Brum. Quando eu posto um vídeo como esse, em que eu comento a declaração de Lewis Hamilton se declarando confuso com o carro da Fórmula 1 2026, é praticamente proibido tecer qualquer crítica a Lewis Hamilton, que logo os seus números do passado são levantados. 7 vezes campeão, 105 vitórias na categoria, é praticamente proibido e há uma tentativa de silenciar qualquer um que venha tecer críticas aos resultados recentes, à ética de trabalho ou qualquer coisa relacionada a Hamilton. Mas esse mesmo privilégio não é dado à McLaren, apesar de ser a atual bicampeã da categoria e de deter o atual piloto campeão da Fórmula 1. Ora, se fosse pelo mesmo princípio, ninguém poderia criticar a McLaren. No entanto, nós conhecemos os diversos problemas típicos da McLaren e que foram levantados pelo chefe de equipe, pelos pilotos e engenheiros do time e que é alvo desse vídeo. Dentre os diversos problemas que conhecemos da McLaren estão aqueles relacionados à gestão da equipe, à estratégia, mas também especificamente relacionado a cada um dos pilotos. E nesse sentido, os problemas relacionados com Lando Norris foram tipicamente com as largadas ruins e também com toda a pressão psicológica que ele sofreu. Pressão essa que, mesmo tendo um carro mais dominante a partir de 2024, frente ao declínio da Red Bull, não foi suficiente para fazer com que Lando conquistasse o título em 2024, consolidando-se em 2025 e, mesmo assim, com apenas 2 pontos de diferença para Verstappen ao final do ano. Essa pressão psicológica sofrida por Lando Norris já foi objeto de diversas entrevistas dele, admitindo que procurou ajuda para superar isso. No entanto, quando respondeu à primeira pergunta, logo que foi entrevistado, ainda na pista, ao final da corrida de Abu Dhabi, em 2025, a primeira resposta de Lando Norris foi: "Agora eu me sinto como Max Verstappen." Parece que essa pressão psicológica ainda está frente e corrente na vida dele, e é de se perguntar se esse campeão da Fórmula 1, com apenas 2 pontos de vantagem, conseguirá sustentar o título frente a uma nova Fórmula 1, especificamente com as largadas ruins. A grande preocupação vem com relação ao novo regulamento, que diante disso o próprio Lando Norris, durante os testes de pré-temporada, já admitiu. Podemos ter corridas ainda mais caóticas, dependendo de quando as pessoas usam o turbo, porque existem muitas retas e trechos, digamos até mesmo em Barcelona, onde você usa muito a bateria. Em Barcelona ficou claro que se você usar o turbo, pode ganhar uma boa quantidade de potência e assim ultrapassar alguém na curva 7, algo que você normalmente nunca veria antes das corridas. O único problema é que você fica preso à curva 10, mas você poderá forçar os outros pilotos a assumirem posições diferentes, criar corridas potencialmente melhores que no passado, e acho que isso é provavelmente uma coisa boa. Diante dessa declaração de Norris, há uma esperança de que ele se sinta mais confortável com relação a toda a pressão na largada. É possível que toda essa vitória dele no ano passado tenha colocado ele para uma perspectiva de enfrentar uma nova Fórmula 1 no sentido mais positivo, e não daquelas maneiras como na largada ele praticamente não conseguia sustentar nenhuma pole position. Então, vocês verão mais ultrapassagens, mais manobras com velocidade extra, mas esse piloto talvez tenha que se defender mais do que vocês viram no passado, e isso criará mais caos na pista, o que é ótimo para vocês, mas preste atenção, mas péssimo para nós na pista. Você lembra daquela hiena do desenho animado, a Yard, haha, que sempre dizia: ó vida, ó azar,
tudo acontece comigo. Esse pessimismo recorrente sempre acompanhou o Lando Norris, o que a princípio na entrevista parece ter sido deixado de lado, mas em algumas declarações ele ainda diz: vocês verão alguém ultrapassando, talvez não por ser muito mais rápido, mas simplesmente por ter mais ousadia para conseguir ultrapassar, mas aí esse piloto terá que passar uma ou duas voltas tentando recuperar a bateria da maneira correta. Assim que você for ultrapassado e estiver atrás do outro carro, isso é crucial, porque você conseguirá ganhar 5 ou 10 quilômetros a mais em uma reta, o que é quase como o DRS de certa forma. Mesclando entre positivo e negativo, Lando Norris começa uma temporada vendo alguns cenários com antecipação. Será que isso não é uma tendência para a ansiedade que sempre acompanhou o piloto? Ou será que agora ele está tecnicamente analisando o cenário e abordando a situação no sentido pragmático? Esse é um ponto em que nós, acompanhando todos os erros que a McLaren já demonstrou no passado com Lando Norris, precisamos observar. Mas os erros da McLaren não ficam resumidos a Lando Norris. Ocorreram também erros com Oscar Piastri, principalmente na dificuldade com a gestão dos pneus e principalmente o que mais irritou os torcedores de Piastri, que ele foi ganhando ao longo do tempo, passividade no enfrentamento dos bastidores. Piastri sempre arregimentou novos torcedores a seu favor, e aqui em lives do canal, que nesse ano de 26 ficará às segundas, quartas e sextas às 21 horas, e em 2025 eu sempre comentei que ele parecia ser o segundo piloto preferido de todo mundo. Quem torcia para Hamilton e via que ele não iria ganhar, acabava adotando o Piastri como segundo piloto, e a mesma coisa acontecia com quem torcia para Verstappen e numa impossibilidade Max ganhar o título, queria mesmo que Piastri fosse o campeão. Mas o que foi irritando os torcedores ao longo do tempo foi a passividade de Piastri no enfrentamento daquilo que parecia uma preferência da McLaren em favor do piloto inglês Lando Norris, considerando que Piastri é australiano. Sobre isso ele disse: provavelmente criamos alguns problemas desnecessários para nós mesmos em alguns momentos do ano passado, tais como a forma como encaramos as corridas como equipe e como podemos aprimorar isso para tentar manter apenas os aspectos positivos basicamente. Acho que tive uma chance justa, percebe? Uma chance justa é a abordagem dele em relação à equipe. Contudo, ele diz: isso definitivamente não significa que certas coisas poderiam ter sido feitas melhor no ano passado. Mas para os torcedores, essa posição de Piastri no ano passado foi de passividade. Todo mundo esperava que houvesse um posicionamento desse piloto frio, calculista e que parece não se abalar com as emoções, mas firme, cobrando um posicionamento a seu favor. E isso desagradou muita gente e tem um impacto sobre a gestão da equipe. Mas ele ainda disse: para mim, em nenhum momento houve má intenção ou questionamentos sobre a motivação da equipe para a tomada de certas decisões. Porém, acho que as coisas poderiam ter sido feitas de forma melhor ou as situações poderiam ter sido melhor administradas se fosse de forma diferente. Note que Piastri não nega os problemas da McLaren, muitas vezes apontando até para a gestão e estratégia. Mas ele continua tendo uma atitude que parece de passividade, ou seja, parece que o torcedor gostaria que Piastri tivesse um posicionamento mais aguerrido, a exemplo de pilotos do passado, como Schumacher, como Senna, Prost, o próprio Piquet, que tinham personalidade para cobrar uma defesa dos seus interesses dentro da equipe. Quem assistiu o filme da Fórmula 1, sem querer dar muito spoiler, tá? Já viu o posicionamento de Sonny Hayes, quando ele é pedido para ceder a posição para o Joshua Pierce. Aquilo é a essência de um piloto que, na verdade, não gosta de ser ultrapassado. Mas Piastri parece ter um posicionamento passivo diante disso. E, nesse sentido, pode ser mais um problema repetido se esse comportamento não for, de certa forma, observado para ser diferente em 2026. Diante de vários erros também de gestão da equipe, estão principalmente a dependência da McLaren em relação à Mercedes quanto aos motores e também conflitos envolvendo as chamadas regras papaya. Sobre a questão das unidades de potência, André Stella declarou: vimos que mesmo aqueles que levaram o motor para a pista pela primeira vez conseguiram acumular um
bom número de quilômetros, isso referindo-se ao bom resultado, por exemplo, da Red Bull Powertrains Ford, provando-se uma unidade de potência forte e confiável frente àquela que a McLaren usa da Mercedes. Na verdade, os problemas de confiabilidade que atrasaram o trabalho na pista, pelo menos no que nos diz respeito, estavam principalmente relacionados à enorme complexidade do sistema do carro de 2026. Foi um pouco como voltar alguns anos, quando os primeiros testes de inverno frequentemente se estendiam até altas horas da madrugada, mas tendo certeza de que à medida que as equipes conhecerem melhor os carros, tudo voltará ao normal. O que vimos na pista estava de acordo com as expectativas e, sobretudo, com as simulações, o que é grande importância para aquele que projeta o carro e entende que aquilo que saiu do computador, das pranchetas, está de fato vendo na pista o que foi planejado. O que ficou claro é que a curva de aprendizado é muito íngreme para todos, pilotos e equipes, o que significa que cada volta ensina algo útil em termos de desempenho. Com isso, parece que apesar dessa dependência da Mercedes em relação à unidade de potência, não vai ser um problema para a McLaren esse ano, mas sim os conflitos envolvendo as regras papaias e principalmente conflitos envolvendo a estratégia que eu vou falar mais à frente desse vídeo. Sobre isso, o André Stella disse: não revisamos apenas a forma como lidamos com os pilotos. Posso afirmar com certeza que, como em tudo o que fazemos na McLaren, passamos por um processo de revisão minucioso para identificar oportunidade de melhoria e aplicar ao que chamamos de princípios de corrida a nossa forma de competir internamente. A McLaren sempre deixou claro que o maior era o coletivo, vencer o Mundial de Construtores, o que é de fato o campeonato da Fórmula 1, apesar do torcedor querer que a Fórmula 1 seja um campeonato de pilotos. A Fórmula 1, na verdade, de onde vem todo o recurso, os prêmios, é do campeonato de construtores. E esse sempre foi o ponto principal da McLaren, o que acaba, lógico, desagradando os torcedores que têm esse apego à figura humana e, consequentemente, não gostam da maneira da McLaren trabalhar. Eu, sinceramente, acredito que isso é verdade que André Stella tenha dito sobre a revisão da maneira como eles lidam na competição interna, porque isso é modus operandi de todas as equipes e, principalmente, muitas empresas de tecnologia, do mercado em geral, fazem normalmente compliance, fazem revisões da sua governança para procurar encontrar melhores oportunidades e conseguir extrair melhores resultados ao longo do tempo. Contudo, erros de estratégia são principalmente a queixa maior quando se trata de equipe falando da McLaren. Sobre essa questão, a McLaren está trazendo o novo diretor esportivo Will Courtney, direto da Red Bull. Não poderia ser melhor trazer justamente da equipe que é notória pela boa estratégia, e sobre ele André Stella disse: a experiência de Courtney, além do seu profissionalismo e paixão pelo automobilismo, fazem dele o candidato ideal para liderar nossa área de estratégias na Fórmula 1. Entramos em uma fase crucial de nossa trajetória como equipe e temos certeza de que ele será uma ótima adição à nossa forte equipe. Portanto, diante de todos esses problemas típicos da McLaren, aparentemente o time papai, atual bicampeão da categoria e detentor do título de mundial de pilotos, tem trabalhado para solucionar os problemas. Alguém aí dos 14 torcedores de Lando Norris ficou ofendido com as críticas que eu teci nesse vídeo, mas em todo caso eu vou deixar com você esse outro vídeo que eu trouxe alguns comentários sobre o que está acontecendo com o Hamilton nesse ano. Vai aparecer agora na sua tela, mas calma se você é fã do patrão. Eu faço comentários sobre todo mundo, mas parece que quando toca no assunto Lewis Hamilton, o pessoal fica um pouco mais arrepiado. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Bro.